E lá vamos nós. Continuando a série aqui, né, o desafio agora é consumir 5.000 mensagens. Aqui está publish, mas é consumer. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, por isso que publisher aqui. Consumer. Ok. O próximo desafio é o de 5.000. Vou in progress aqui. E nós vamos para essa planilha aqui para entender a situação. O que acontece? Aqui. Antes nós estávamos com um consumidor, 1.000 mensagens. Levar 250. 5.000 mensagens são 5 vezes mais. Então seria 1.000 aqui. Então vamos pôr aqui mais ou menos. Deu 1.000 e tanto. 1.250. Ok. Isso ultrapassa o tempo limite, que é o de 5 minutos. 300 porque é 5 minutos convertido para segundo. Mesmo utilizando a técnica lá que reduz a latência, pondo tanto o EC2 na mesma região que o ECS, agora nós temos um desafio que é o seguinte: como é que nós vamos entregar esse volume de mensagens dentro de 5 minutos? Aqui, realmente agora, eu não vejo opção a não ser incrementar o número de consumidores. Se incrementar 2, ainda está superior. Se incrementar para 3, ainda assim superior. Para 4, quase. Se nós colocarmos 5, nós atingimos os 250 segundos, que seria o tempo que estaria dentro do nosso janela de tempo aqui. Então nós teríamos que ter 5 consumidores. Aí, voltando aqui, nós entraríamos na seguinte questão. Essa instância T2 micro que tem um único vCPU já não é útil. Ela não vai conseguir entregar a demanda que nós temos, a não ser que nós temos 5 dessas. Ou nós podemos ter uma instância, nesse caso eu não vou criar uma de 5, mas aqui eu tenho uma instância de 4 vCPU, que é uma T2 X Large. Ela é mais cara, porém ela vai ter mais vCPUs, então o CPU dela vai ter mais, vou falar assim, se são 4, eu acredito que são 4 cores. Então com isso eu consigo ter 4 processos ali daquele script, no caso esse script aqui, consumindo aquela fila. Mostrar que o exemplo que eu acabei de criar com essa máquina, que esse exemplo vai te ajudar para qualquer cenário que você tenha, não qualquer cenário, mas para qualquer situação onde você tem uma máquina que tem 4, 8, 12, 16 ou mais, e você quer pegar esse total ali de 4, 8, 16 ou mais cores e criar esse mesmo número de processos, desse mesmo script, por exemplo. O que vai acontecer? Para que você possa fazer isso, fazer um negócio aqui, PM2, aqui eu vou listar meus processos. Você percebeu, tem 4 processos do consumidor. Como eu criei isso? O PM2, ele me dá uma funcionalidade. Se você conhece o módulo cluster, você já deve ter em mente que o módulo cluster permite você criar processos filhos de um script. No caso, seria desse script aqui. Ok? Então, teria 4 processos filhos ali que estariam conectados na fila do SQS e consumindo. Ou 5, vai depender da quantidade de cores que você tiver. Só que fazer isso na mão é uma dor de cabeça,
o PM2 ele já te traz essa funcionalidade junto dele, junto da ferramenta PM2. Você não precisa implementar o módulo cluster aqui. Então isso simplifica muito o nosso cenário. E se você não conhece o módulo cluster, dá uma pesquisada no canal. Eu tenho um vídeo falando sobre ele e também vê os vídeos anteriores da série que eu explico a parte de publicar mensagens na fila, e lá eu tenho uma parte que eu falo do cluster e você vai ter uma ideia de como ele funciona, beleza? Então, voltando aqui, como o PM2 faz isso de forma simples para mim? Aqui eu vou deletar PM2 delete consumers, para deletar todos os processos de consumer. Eu quero deletar tudo. Vou deixar rodando. Delete consumer. Tem um comando que é esse aqui, ó. Eu tirar essa parte aqui. Foi copiado errado. Para rodar um comando no PM2, você faz o quê? PM2 start o caminho do script. No caso aqui, não tem necessidade disso aqui. Eu posso ler isso aqui. O caminho do script que o PM2 vai usar para criar um processo. Isso se não tiver essas instruções aqui. Agora você fala assim, esse consumidor V1, eu quero ter 5 processos dele. Então o que eu faço? Eu venho cá, traço I, o número que eu quero. Então, quando eu ponho aqui o PO2, por exemplo, ele criou 2 processos e ele tá chamando de consumers, porque no comando aqui, esse traço name aqui do final é o nome do processo. Então, eu chamei de consumer. Vimos aqui 2 list para listar os processos. Eu tenho 2 consumidores. Thiago, eu quero 4. Deixa eu só deletar aqui para não ficar. É 4. O que nós podemos fazer é isso aqui, ó. Alterar, traço I. O próximo valor é a quantidade de processos que eu quero. 4. Agora ele criou 4 processos. Se nós formos olhar aqui, deixa eu fazer um teste. Log consumers. Aqui mostra os logs desses consumidores. Todos esses 4 processos. Por exemplo, vou enviar aqui de teste algumas mensagens. Vai aparecer lá. Aqui, ó. Já apareceu lá. Beleza? Então, essa é uma forma simples de você usar o PM2 a seu favor, porque ele já tem embutido essa questão do módulo cluster, então você não precisa implementar na mão. Aí você fala, cara, eu não queria ficar especificando um número. Se eu não me engano, você consegue. Aqui, deixa eu deletar esses caras aqui antes. Você pôr e pôr 0, se eu não estou enganado. Isso. Quando você executa o comando start, você passa o script que você quer rodar, traço I, porque aí está indicando que você quer trabalhar com o módulo cluster. Se você não especificar o valor 1, 2, 3, 4 ou mais, você pôr 0, ele nada mais é que ele vai pegar o total de cores que tem na sua máquina. Como eu expliquei, essa máquina minha tem 4 vCPUs, então tem 4 cores. Então ele foi lá e criou 4 processos, filhos, onde estão rodando esse script aqui. Nós vamos lá executar o log. Fizemos isso aqui. Aqui. Você vai ver vários logs de todos os processos chamados consumers. Então, só para listar novamente,
PM2 list. E aqui eu tenho os 4 consumidores. Então, recapitulando, precisou, viu a necessidade de trabalhar com o módulo cluster, você precisa fazer aquele script, aquele mesmo script, ter vários processos dele, você pode usar o módulo cluster. E como você usa? Você põe -i, depois de especificar o script, a parte do PM2 start aqui, especificou isso, especificou o script de entrada, sua aplicação. O -i e o valor, aqui você põe um valor superior a 1, de 1, valor 1 ou maior que 1, por exemplo, 2, 3, 4, 5, ele vai criar esse total de processo referente à quantidade que você pôs aqui, o valor que você pôs aqui. Você pôs 4, ele vai criar 4. Eu quero que ele use todos os cores que a minha máquina tem disponível. Ela tem 4. Então você põe 0, que ele vai lá e vai verificar quantos cores tem a sua máquina e vai criar. E o traço name é para dar nome para os processos. Ficar mais fácil para você identificar. Isso aqui está dizendo que eu já tenho os consumidores ali. Então não precisa fazer novamente. Só vou deletar para garantir. Delete. Consumers. Então era uma dica que eu queria dar. Então voltando aqui, para que nós possamos atingir a nossa meta de 5.000, nós precisamos ter 5 processos. Eu não vou criar aqui, mas com isso nós entendemos que com 5 processos, nós vamos ir com tanto o EC2 e o ECS que envia e-mail estão na mesma região, eu vou conseguir reduzir a latência. Então, reduzindo a latência, que esses 5 processos, eu entrego essas 5.000 dentro do prazo. Então aqui dá 250 segundos e meu prazo limite é 300 segundos, que é igual a 5 minutos. Então com isso eu vou considerar que esse script, trabalhando com aquele conceito do módulo cluster, lá do PM2, rodando 5 processos, vai entregar sem problema. Aqui você pode ter tanto uma máquina com 5 cores ou mais, ou pode ter mais de uma máquina. Aí vai depender, às vezes você foi lá e analisou e pôr uma máquina T2 micro, é muito mais barato que uma T2 X large, por algum motivo você analisou. Então, com isso, você pode optar por ter um processo em cada máquina, ou eu acho que é mais simples você manter, você tem uma máquina com vários cores que tem vários processos ali, por exemplo. Então com isso eu vou colocar como dono, nós finalizamos aqui, e o próximo passo é consumir 10.000, que eu acredito que o desafio será um pouco mais diferente, eu vou trazer uma abordagem um pouco diferente, porque o custo de se ter, principalmente analisando o custo de se ter uma máquina com 5 cores ou mais é muito caro. No próximo vídeo da série eu vou tentar dar exemplos de cálculo, porque às vezes o fator financeiro é importante, você tem que economizar, você tem que construir uma solução que entrega a sua demanda, mas que tem um baixo custo, que na maioria das vezes é o cenário que todos vivemos. Em raros casos você não tem esse problema de budget, de limitação financeira. Mas então finalizamos por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.